A saúde que começa no sorriso. Esse é o nosso papo de hoje aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast com o Dr. Ariel Weingartner, ele que é gestor proprietário da clínica Primes Vita. Muito bem, quando nós falamos em um sorriso legal, bonito, claro que nós estamos falando em uma estética, né? Estamos nos referindo aí a uma pessoa que tem um sorriso bonito, mas isso impacta muito, né, doutor Ariel, na saúde do nosso corpo. Ariel Weingartner, bem-vindo, dentista da clínica Primes Vita, que aceitou o nosso convite para estar aqui, conversarmos um pouquinho sobre a saúde bucal e como isso interfere na saúde do nosso corpo, né, doutor? Bem-vindo. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite aí. Fico muito feliz em poder vir aqui falar de um assunto que a gente domina, né? Que é o que a gente vive e é o que a gente pode passar para as pessoas e que realmente faça diferença na vida delas, né? Então, realmente, a nossa saúde bucal, ela afeta muito o nosso corpo, sem sombra de dúvidas. Eu falei agora no início e eu fiquei pensando, né? A gente pensa muito em ter dentes brancos, né? Cuidar, né, da estética dental, vamos dizer assim. Mas, clinicamente, né? Não sei se eu posso falar dessa forma, nós vemos, né, que algumas circunstâncias... Olha, eu vou começar falando, por exemplo, de uma cárie que eu penso que é uma coisa simples, né? E que pode repercutir, né, doutor? Ou eu estou errado? Com certeza. O que acontece? Muitas vezes a gente... Até isso é uma das coisas que as pessoas têm a noção, primeiro, de que o dentista ele vai na faculdade e ele só estuda sobre a boca, né? Ele só estuda sobre o dente. Então, as pessoas pensam que a gente não tem conhecimento do corpo humano, né? Mas é pelo contrário. O dentista, ele tem a noção de músculos do corpo, ossos, a gente estuda toda a anatomia humana, né? Claro que no passar da faculdade, ela se direciona à boca, com certeza, porque a gente é especialista e a gente conhece mais do que ninguém essa área, né? Então, mas a gente tem que aprender todo o funcionamento do corpo, dos órgãos, tudo isso, porque realmente todo o nosso sistema está interligado. Consequentemente, o que acontece? A boca vai afetar o nosso corpo e o nosso corpo também afeta a boca, né? Então, pode sim começar simplesmente por uma cárie, né? A pessoa está com uma cárie inicial. Se essa cárie não for tratada, ela pode começar a ter evoluções. Essas evoluções vão fazer com que, por exemplo, evolua para uma dor, que muitas vezes a pessoa não busca um atendimento, né? Que às vezes já está sendo necessário fazer um tratamento de canal. Só que a pessoa não fez esse tratamento de canal, começa a evoluir, mais ainda pode se tornar um abscesso, né? Que aí a pessoa fica com o rosto inchado, né? Acontece uma série de evoluções. Uma infecção. Isso aí, onde a pessoa vai evoluir por uma infecção. E essas infecções, elas acontecem por conta de bactéria. E a cárie é uma bactéria, né? Que vai se alojar no teu dente, vai estar ali, desde que ela não seja tratada, ela vai começar uma evolução até podendo gerar um abscesso e aí, consequentemente, se não tratado mesmo assim, pode evoluir até a morte. Pois, que outros fatores, assim, que começam nos dentes, vamos dizer assim, e que interferem? Nós falamos até em diabetes, né, doutor? Mas aí acho que é o contrário, né? Eu não sei, vamos tentar elucidar isso. Isso, o que é importante? A diabetes, ela tem duas vias, né? A boca, existe a doença periodontal, que é o tártaro. Tá? O tártaro acumulado ali, ele vai começar a gerar uma gengivite, né? Que é aquela pessoa que fala, o que é a gengivite? A gengiva sangra, tá inflamada, sinto um pouco de desconforto, um pouco de cheiro ruim. Então, ela tá com um processo inicial de gengivite. Evoluindo isso, vai para periodontite. Então, esses dois problemas, eles já têm estudos comprovados disso, tá? Não é um estudo nem dois, é vários estudos que essa doença, ela interfere na qualidade da tua glicemia ali, que seria a relação de diabetes.
Então, doença periodontal tem relação com diabetes, né? Claro que o que é o principal da diabetes? É a tua alimentação, com certeza. Mas o fator de risco da doença periodontal inclui a diabetes, tá? Então, se a pessoa tem uma doença periodontal, significa que a diabetes dela tende a ser mais descompensada. É uma tendência, não significa que vai ter, mas não né, adianta pode ela ter. não ter a doença periodontal e não se alimentar da forma correta, que a pessoa vai desenvolver a diabetes igual, né? Sim. Então ela não é o fator principal, mas a diabetes, ela é um fator de risco ali para a doença periodontal. E a doença periodontal é um fator de risco para a diabetes. Mas a própria alimentação nossa também, né, interfere na saúde bucal, nos nossos dentes. Isso, então esse link ele é justamente por conta disso, porque as pessoas às vezes pensam, mas o que vai ter a ver o tártaro do meu dente com a minha diabetes, que é uma produção totalmente diferente? E na verdade não. Por quê? Tá tudo ligado através de vasos sanguíneos, o nosso sistema é interligado. A boca não é um órgão separado. A boca ela é como um rim, como um fígado, ela é um órgão ali, entendeu? Então, por conta disso, acontece essa relação. Então, respondendo a tua pergunta, as duas coisas. É uma via de mão dupla. Isso aí. Se você quer ter uma diabetes controlada, consequentemente, tu tem que ter uma boa saúde bucal. Senão, isso não vai existir. E aquele paciente que chega pra gente com diabetes, tu percebe muitas vezes, às vezes até sem fazer um exame, pela condição bucal que ele tá. Se ele tem uma perda óssea, uma doença periodontal muito agressiva, que a gente já nota, a gente já... Opa, esse paciente aqui pode ser que ele tenha diabetes. Vamos fazer um exame aqui, porque possivelmente, se ele não toma medicação, ele ainda não sabe que ele é diabético. E aí interfere até na cicatrização, né? Num procedimento, por exemplo. Com certeza. Por exemplo, na clínica, o que a gente faz sempre, né? Para cirurgias grandes? Exame de sangue, né? Coleta na clínica e sempre faz o quê? Hemoglobina glicada, que é o exame para ver como está o controle da glicemia da pessoa ali para descobrir. E muitas vezes as pessoas levam por surpresa. Nossa, nem sabe. Eu nem sabia que estava em 250. Eu nunca senti nada, porque a diabetes é uma doença mais silenciosa muitas vezes, né? Então a pessoa às vezes acaba descobrindo, buscando o dentista. Né? Mas e aí essa doença periodontal, ela vem do que ela é? Ela tem alguma causa? Geralmente tem a ver com alimentação? Não? O tártaro tem a ver com alimentação? Isso, e muitas vezes o que é o fator, né, decisivo. Que desencadeia isso. É a má higiene bucal. Não escovar os dentes de forma correta, né? Não escovar a quantidade necessária, principalmente antes de dormir, que é uma das coisas fundamentais, né? Antes de dormir é o momento que a tua saliva vai baixar durante a noite, então fica mais suscetível ainda ao ataque de bactérias. Então, nesse momento, é um momento crucial de você escovar os dentes. Aquela pessoa que não escova os dentes tão certinho... Eu nem sei como é que consegue dormir, para falar a verdade. O momento crucial é escovar os dentes antes de dormir. Eu fico imaginando, assim, porque é algo, assim, que me parece que é quando vai decidir dormir é quando você escovou os dentes, assim, sob o meu ponto de vista. Mas isso é coisa bem pessoal, né? O que é o tártaro, doutor? O tártaro, ele vai ser o quê? Ele vai ser um emaranhado, né? Um acumulado de bactérias que vão se unindo ali ao redor do teu dente e vai criar uma massa endurecida ali. Todo mundo tem? Todo mundo tem. E isso é uma das coisas que as pessoas elas têm muito frequente. Elas perguntam muito, nossa, mas eu fiz uma limpeza faz 3 meses e eu já tô com tártaro aqui. Tem uma certa quantidade de pessoas que às vezes já tem um fluxo de saliva reduzido, já tem alguns fatores que ajudam a formar mais tártaro. Porque pode ser uma pessoa que escova os dentes certinho, que tem uma alimentação saudável, né? Pratica exercício, tudo. Tem um estilo de vida saudável. Mesmo assim, essa pessoa ela pode ter uma propensão a desenvolver o tártaro com mais facilidade. Claro que a higiene sempre vai ser o fator fundamental, né? Então, sempre se parte desse pressuposto. Mas, a partir daí, a pessoa consegue estabelecer como é que eu vou dizer,
um tratamento melhor para que esse tártaro não evolua para doença periodontal, periodontite, para doenças mais graves, entende? A remoção é só em consultório? Sim, muitas vezes as pessoas falam, eu pego e eu tento escovar e não sai. Não vai sair, porque ele forma uma massa que a gente tem que remover com ultrassom, que é um aparelho que vibra várias vezes assim, para conseguir remover ele, né? Então não é tão simples de ser removido. Uma vez que ele formou, tu não vai conseguir. Tem gente que às vezes fica com o palito lá, tentando e lutando, aí pode machucar a gengiva, pode causar retração, não é o cenário ideal, né? Mas voltando a como a saúde bucal interfere também na saúde do corpo, me ocorreu agora, quem aperta, né, acorda dolorida, assim, mais uma vez eu trago aqui o meu exemplo, que em algumas vezes, né, por vezes a pessoa fica mais tensa, ou em algumas situações, né, que a gente se contrai, assim, o corpo todo responde, né? Com certeza. Nessa parte do bruxismo ali, ele vai afetar muito, né, as pessoas na fase de quê? Dores de cabeça, dores na articulação, né? Pessoas que às vezes comentam, eu não consigo mais abrir tanto a boca, né? Eu tenho dificuldade, eu vou bochechar, né? Já me trava, eu não consigo mais abrir tanto. Então, tudo isso pode ser por decorrência de um bruxismo, onde a pessoa vai apertar, ela vai trabalhar o músculo como se estivesse fazendo academia a noite inteira ali. Então, no outro dia, tu vai acordar com muito mais dolorido a questão muscular e muitas vezes ela acaba gerando uma dor reflexa, que é uma dor de cabeça. Porque nós temos esse músculo aqui, da nossa face, que está interligado com o músculo masseter, que é o músculo que está aqui. Consequentemente, esses dois músculos interligados é os que fazem a força para te estar fechando ali. Então, eles vão sobrecarregar e aí a pessoa fala, meu Deus, hoje eu acordei com uma baita dor de cabeça, eu não sei o que está acontecendo. Muitas vezes também pode vir por conta dessa relação da saúde bucal. Mas já ouvi, inclusive, dores que se confundem com tendinites e que a causa estaria na boca. É isso aí, ela é a dor, essas são as dores reflexas que a gente chama. Muitas vezes até mesmo nós no nosso diagnóstico, às vezes é um dente que está doendo, né? Só que foi evoluindo e gerou uma dor reflexa que a pessoa fala assim, nossa, eu sinto dor até embaixo. E o problema é em cima, entende? Então ela vai criando essas dores principalmente por conta daquilo que a gente estava falando antes. O nosso corpo está interligado, então é várias situações que acontecem também em outras áreas da vida, né? E a relação com o sistema digestor, assim, existe também? Na verdade, o maior fator que eu vejo para isso é aquelas pessoas que têm dificuldade de se alimentar, que aí vai afetar. Porque hoje tem muitas pessoas, infelizmente, que usam dentadura, né? Que não conseguem triturar o alimento. Sim. Então, consequentemente, essas pessoas a boca vai acabar interferindo. Porque elas têm falta de dentes, elas não conseguem fazer... Porque a digestão, né, ela começa pela boca. Então, através da saliva e através da trituração dos alimentos. Da mastigação, no caso. Isso aí. Então, a primeira etapa é aí. Se a pessoa não faz isso de forma correta, o que acontece no estômago... já vai sobrecarregar, a pessoa vai reclamar que tem azia, né? Então, aí já começa a partir esses outros problemas que vão vindo em sequência, entende? Então, as pessoas que não têm uma mastigação eficiente, sim, elas podem gerar um transtorno ali no sistema digestivo ali bem tranquilo. Doutor, quando falta um dente na boca, agora eu fiquei pensando, tem gente que, lá atrás, né? Não vou nem... ninguém vê, vou deixar assim. Pode causar alguma consequência isso também? Isso é muito comum, né? Porque muita gente acaba, né? A gente sempre pensa e sempre fala de... eu quero aqui a minha parte estética, né? Muitas vezes até as mulheres, às vezes, elas querem fazer o preenchimento labial, mas não querem colocar um dente que está faltando. Né? Por conta do apelo estético que existe hoje, enfim, e tá tudo bem, né? Mas o que é o principal fator que eu vejo nessa parte de faltar um dente, né? Às vezes a gente pensa é somente um dente ali e não vai fazer falta. Mas, consequentemente, o que a gente faz? Se falta um dente do lado direito aqui, a tendência é que a pessoa comece a mastigar tudo do lado esquerdo.
tá? Então isso... Sobrecarrega. Isso aí já vai começar a sobrecarregar a musculatura desse lado, tu vai ter a musculatura mais hipertrofiada, mais desenvolvida neste lado do rosto. Então, tua articulação desse lado vai sofrer mais, né? Poxa, mas não é só um dente. Na verdade, não, né? Então, a gente tem que pensar além disso, né? Porque a curto prazo, realmente, eu sou muito sincero, não vai acontecer nada. Sim. Curto prazo, tá tudo bem, tá faltando, ok. Mas pensa você mastigando 30, 40 anos, Só 1 milhão de vezes de um lado e 100 mil do outro. Então, é como tu ir na academia e treinar somente um lado do teu corpo, né? Então, isso vai desequilibrar a harmonia que a gente tem que ter no nosso organismo, né? Então, com certeza vai afetar a posição de dentes, porque os dentes começam a se movimentar, né? Então, isso também vai gerar de transtorno na saúde bucal ali, na tua boca em si. O siso, né, há sempre um debate sobre o siso, porque já se ouviu falar, inclusive, né, me corrija se eu estiver errado, mas de óbitos, vamos dizer assim, e que são decorrentes de extrações do siso. Essa relação também é algo que precisa de uma atenção, principalmente do profissional, creio eu. Com certeza. Sempre é um procedimento cirúrgico, né? Então, sempre vai existir um risco. Mas esse risco hoje, na nossa área, graças a Deus, ele é muito baixo mesmo. Então, é uma coisa que é muito difícil acontecer, né? Mas vamos lá. O que é importante as pessoas saberem, né, para realizar esse procedimento? Porque muitas vezes as pessoas, até às vezes saem algumas notícias que foi porque tirou os 4 dentes do siso, uma na única vez, não sei o que. Não, normalmente não é essa a causa, não é pela complexidade da cirurgia ali, né? Porque isso não está relacionado a esse fator que nós estamos falando de levar a um óbito, né? Muitas vezes o que acontece nessas situações? Tem situações onde você faz a extração da cirurgia, ele faz a cirurgia do siso, o paciente não toma as medicações da forma correta, não se cuida, tá? Principalmente exposição ao calor, né? Pessoas que trabalham em salão de beleza, pessoas que trabalham em cozinhas, tá? Então, a pessoa não toma esse cuidado, vai no calor, tá? Isso pode ocasionar o quê? Uma infecção, né? Não fez a higiene correta, se expôs ao calor, não tomou remédio, entrou uma bactéria ali, começou a gerar essa infecção, que é o quê? Que é um abscesso, né? A partir daí, essa infecção, ela vai dando vários sintomas, até febre, no corpo inteiro. E a partir daí, se ela não for tratada, muitas vezes em ambiente hospitalar, a pessoa pode vir a óbito mesmo. Mas durante o procedimento? Não. Durante o procedimento, a chance, principalmente eu falo por mim, assim, que a gente lida com pessoas muitas vezes até de 85 anos, 88 anos, com problemas de coração, diabetes, N comorbidades. E não, durante o procedimento é um risco, assim, sempre vai existir, lógico, mas é um risco muito, muito, muito baixíssimo, né? Então, é uma coisa que, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas é uma das coisas que a chance é muito pequena. O que é o fator fundamental. Porque é o que eu falo, assim, a cirurgia, né? E qualquer cirurgia, Sim. né? Ela é metade do cirurgião e metade do paciente. Porque eu posso fazer a melhor técnica, eu posso ter feito tudo certinho. Se a pessoa não se cuidar, não adianta nada. Né? Então, é metade e metade, né? Com certeza que uma depende da outra, né? Não é só do paciente. Então, voltando a esse assunto do óbito ali, a chance é essa, da pessoa não se cuidar. E a segunda chance é o quê? A pessoa não, durante o ato lá cirúrgico, a pessoa contaminar a cirurgia e levar uma bactéria que a pessoa não tem, e levar na região ali cirúrgica. Então, por isso é muito importante a escolha do profissional que a pessoa está fazendo. Porque essa pessoa deve seguir uma biossegurança, o material estéril, os campos estéreis. Então, esse é o olhar que muitas vezes as pessoas que talvez estão escutando nós são muito leigas nisso e que não trabalham na área da saúde não têm noção disso,
né? Que não é a pessoa que está lá com a luva cirúrgica abrindo as coisas, botando mão em gavetas. Não é essa a conduta, que isso também pode levar uma bactéria para a boca da pessoa. E aí pode ocasionar esse abscesso, esses outros problemas depois da extração. O siso, em algumas circunstâncias, em todas as circunstâncias, eles precisam ser extraídos. Em algumas circunstâncias, a pessoa fica com o siso para o resto da vida. Como é que é? Eu tenho 6 sisos, doutor. Não é? Acontece. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. É isso aí. É isso. As pessoas, nem todos são indicados extração, tá? Existe uma pequena parcela, é pequeno, que não é indicada a extração. Mas daí talvez tem gente que já vai se perguntar, mas é porque o dentista quer o dinheiro, quer tirar o dente, quer... Não é isso. É porque realmente tem estudos, né? Então é importante, principalmente para ti que tem 6 sisos. As pessoas... Agora eu tenho só 2. Só 2? Ótimo. Então, o que é importante para as pessoas... Por que dá tanto problema em siso, né? Isso é um questionamento que as pessoas têm. Porque antigamente, na época dos primatas lá, a gente usava muito mais o maxilar, né? Era o osso lá, a gente exigia muito mais força. Então, nós tínhamos uma maxilar, que a gente fala assim, maxila e mandíbula, né? Então, era muito mais desenvolvido. Consequentemente, com o passar do tempo, a gente começou a se tornar mais moderno, garfo e faca, evolução. Consequentemente, isso aqui começou a se desenvolver menos. Por conta disso, começou a faltar espaço para o siso lá atrás. Então, a nossa arcada diminuiu, consequentemente, o nosso siso, muitas vezes, crianças, provavelmente a chance deles terem que remover é muito grande por conta dessa desenvoltura de maxilar. Será que um dia a gente não vai começar a nascer sem siso? Isso que eu tô falando é uma teoria, né? Então, e existe essa outra teoria, se pesquisar e olhar, que existe uma possibilidade das pessoas começarem a realmente ele começar a ser extinto. Mas isso, por enquanto, é somente uma teoria, não é algo que tem como estar comprovado, né? Mas o pessoal já está criando algumas teorias que talvez com o futuro ele se desapareça. E tem pessoas que eu já atendi que nasceram com 3, com 2 só, ou com nenhum. Já vi essas situações. Esse é bem evoluído, né? São pequenas, mas nem todos... Eu sou do Neandertal. Mas nem todos sisos são para serem extraídos, entende? Isso que é importante as pessoas terem ciência. Às vezes tem sisos, que eu já atendi várias pessoas avaliando, falei, olha, tu não precisa... Como assim eu não preciso extrair? Não precisa, ele está na posição, ele não está incomodando, ele não está gerando dor, ele não tem nenhuma possibilidade de te causar um dano. Certo. Ao contrário, ele é mais um dente que tu tem na mastigação. Mas tem que ser muito bem avaliado e indicado realmente, como acontece na maioria das vezes. O siso é incluso, ele está dentro do osso, ele não aparece. Então esse indicativo, para as pessoas terem noção, é uma das coisas que é mais grave para a extração. Porque esse siso, se ele está dentro do osso, a parte do esmalte, a parte branca do nosso dente, não foi feita para ficar dentro do osso. Ela foi feita para ficar na parte de fora, né? Com Mas meio se eles externo. estiverem lá quietinhos, deixa eles lá, né? Que é o meu... Pelo amor de Deus, não me assusta, doutor. O que acontece com isso? Eles normalmente não incomodam, daí, né? Via de regra. Muitas vezes. Só que hoje, se tu for pesquisar na literatura, ameloblastoma, tá? É um câncer que é provocado por conta de um dente que está em contato com o osso. Meu Deus, gente, meu coração tá a 200. Porque a parte branca do dente, ela não foi desenvolvida para ficar encostadinha no osso, que é como eles estão hoje, talvez, possivelmente. Então, isso pode gerar com que o teu corpo ache uma maneira de se proteger. E aí ele pode começar a causar uma lesão ao redor desse siso, entende? Então, o indicado de forma técnica e correta é a extração, com certeza. Né? Mas às vezes tem sisos que são muito complexos, enfim, avaliando um caso muito específico, optou-se por manter. Sim. Faz um raio, um acompanhamento é indispensável, né? Acompanhamento de um profissional. Faz um raio-x de tanto... É uma panorâmica daí, né? Uma panorâmica, uma tomografia de tanto em tanto tempo, 6 em 6 meses, uma vez por ano,
para ir acompanhando. Se no momento apresentar alguma característica um pouquinho diferente, opa, então agora então tá, é o momento de intervir, entende? Então, mas isso é uma segunda alternativa, mas olhando em termos exatamente técnicos e como eu deveria falar de forma profissional, é realmente indicado e é o que a gente aprende, é a extração nesse cenário. Aí é um pouco mais complicado, que daí não é em consultório médico, né? Daí eu acho que precisa... Não é em consultório do dentista, é... Consegue fazer sim. Consegue fazer? Hoje ótimo. a gente tem muita tecnologia para isso, né? E muita segurança. A gente tem monitor cirúrgico. Porque é isso que a gente fala, que linka com o que a gente comentou antes, né? Essa questão de segurança, toda essa parte. Então, hoje em dia, a gente olhar e às vezes pensar em fazer naquele consultório onde não tem um monitor, a pessoa nem sequer mediu a tua pressão para fazer um procedimento. Sim. Né? Qual que é a segurança que isso passa? Né? Hoje é uma coisa que eu até converso com as meninas lá dentro. Eu falo, poxa, tu faria sem isso aqui? Ai, não. Porque a gente que vive isso, a gente vê a importância. Porque às vezes, claro... tu já tá nervosa numa situação onde, poxa, vou ser submetida a um procedimento cirúrgico. Já não é legal. Eu tenho aqueles traumas do passado, de tudo que eu já passei, né? Então, o que traz de mais conforto nisso, hoje na clínica também a gente tem médico anestesista que vai fazer você dormir durante o procedimento, controla sangramento, controla a pressão. Então, tudo isso é confortos que vão fazer com que tu se sinta bem durante o procedimento e a chance de acontecer uma intercorrência é muito baixa. Então, tem menos gente que tem medo de dentista ultimamente. Agora, não sei se... Ou não. A nova geração tem... Nós estamos trabalhando para isso. Tem menos. A nova geração tem menos, né? Mas tem muitas pessoas muito traumatizadas. Nossa, medo de dentista é um negócio louco, né? Que... realmente existe, né? E muita gente, eu converso com muita gente assim, aqui que sua, que só em pensar de estar num consultório. Muitas vezes as pessoas que chegam a fazer a avaliação, elas chegam na avaliação e elas já estão, olha, só de eu estar aqui, o meu coração está acelerado. Eu tô aqui, ó, olha minhas mãos. Na avaliação a pessoa está assim. Então, a chance de fazer um procedimento cirúrgico nessa pessoa, com a pessoa acordada, é muito menor. Daí, o que acontece? Tu vai gerar um trauma maior, tá? Porque a pessoa já é traumatizada. Para ela fazer aquele procedimento, por mais que tu tente fazer de maneira confortável, ela vai achar a pior coisa do mundo, né? Então, a experiência vai ser horrível. Segundo ponto, ela vai cada vez ter mais medo do dentista, e não ao contrário, né? Então, a sedação, ela tem nos ajudado muito nisso, muito, porque é o ponto onde a gente consegue fazer muitos procedimentos, principalmente nessas pessoas. Porque antigamente chegava aquela pessoa que tem o pânico de dentista, eu tenho pavor, eu tenho síndrome do pânico. Amarrar na cadeira. Como é que tu vai agir com uma pessoa assim? Aí o que muitas vezes os profissionais fazem, até tem gente que faz até hoje isso, dá um faixa preta para a pessoa tomar meia hora antes do procedimento. Então a pessoa entra mais sonolenta, mais... É o ideal? Não, porque a pessoa pode ela pode cair muito. Ela pode dar uma baixa muito grande nela. E aí o dentista também, né? Não tem o controle para dizer assim, opa, eu vou fazer algo na veia para ela voltar nisso, entende? Então, esse controle acaba sendo muito mais seguro, principalmente, e aí evoluindo para isso, né? É uma das coisas que eu falo quando as pessoas acordam da sedação na clínica, eu falo, e aí, deu para dormir bem? Eles falam, nossa, eu não vi nada e tal. Então, eu sempre brinco, eu falo, nossa, assim é maravilhoso vir no dentista, né? Porque veio aqui, dormiu, acordou, tá tudo pronto. Só deu uma dormidinha. Perde a noção do tempo. Às vezes é só o que a gente precisa. Não, tô brincando, não queremos ter problemas bucais. Só para encerrarmos aqui, doutor, o senhor falava da estética antes, né? Existe algum cuidado também que nós precisamos no momento em que fizemos um procedimento estético, né? Até, sei lá, tem gente que tira aqui, né? Que eu não sei como é papada, eu acho, né? Total, assim, fios,
botox, outros tipos de procedimento e que pode interferir, que a gente precisa ter um cuidado, ou até porcelana nos dentes, isso tudo também precisa, né, ser bem avaliado, ser bem acompanhado. Isso é um dos fatores que também causa muita repercussão na mídia, né? Que é onde muitas vezes acabam mostrando coisas que acontecem, né? Então, por envolver uma área muito estética do nosso corpo, né? É uma das coisas que a gente tem que avaliar muito o desejo da pessoa, porque é pessoal, né? Não é muitas vezes o dentista, o que a gente aprende, os padrões do teu rosto para ser estético é assim, mas nem sempre a pessoa quer aquele padrão lá. Para ela, aquilo lá não é bonito. Sim. Né? Então, eu vejo muito isso como um diagnóstico que tem que ser muito mais assertivo do que realmente a execução do procedimento. Porque muda a anatomia, né? Por isso que eu penso, sabe? De alguma forma. Mas, teoricamente, no nosso sistema, no nosso todo, no nosso organismo, ela não vai ocasionar algum efeito, algum mal para os nossos dentes, ou o que as pessoas, muitas vezes, elas perguntam em relação a isso, que é a dúvida. Eu quero fazer harmonização e eu quero fazer faceta nos dentes. O que se faz primeiro? Primeiro, você vai de dentro para fora. Primeiro os dentes, depois a harmonização. Porque às vezes com os dentes a gente muda volume, muda isso, muda aquilo. E aí quando vai fazer a harmonização, faz a harmonização para complementar isso. Então, o importante é a pessoa primeiro arrumar os dentes para depois ir para a harmonização. Essa seria a ordem ideal, né? Claro, dá para trabalhar das duas formas, mas essa seria a sequência ideal para nós chegarmos no melhor resultado possível ali com a paciente. Legal, bem, para nós encerrarmos assim, umas dicas que são fundamentais. O senhor já falou na escovação, né, principalmente antes de dormir. A limpeza de quanto em quanto tempo? A limpeza, a gente dá uma média, tá? Mas a média nem sempre ela é inteligente, né? Então, e para todos? O que se fala de média é de 6 em 6 meses, tá? Mas isso é muito variável. Por quê? De questão de limpeza, eu indico a pessoa ter um acompanhamento de alguém que aí o profissional vai poder indicar. Porque tem pessoas lá na clínica que a gente tem que ver de 3 em 3 meses. Tá. Porque forma o tártaro mais rápido, entende? Essas coisas. Tá. Ou, às vezes, tem pessoas que chegam em 6 meses e a gente fala assim, não precisa fazer. Volta daqui 6. Tem gente que vem de uma vez por ano. Né? E, às vezes, realmente de 6 em 6. Então, existe essa variação. Tá? O que é importante é a pessoa ter esse acompanhamento e aí, junto com o profissional, ela mesmo vai ver, né? E também o profissional vai estar junto para indicar realmente, ó, tá ok, você pode voltar somente daqui 6 meses. Mas, via de regra, a média é de 6 em 6. O uso de fio, como é que é recomendado? Também depende muito? É bem individualizado esse fio dental e escovação processo? Deveria ser toda vez que a gente come. Independente. Comeu uma bolacha no café da tarde, deveria passar o fio dental e escovar os dentes. Por quê? Tem placa ali. Então, o indicado perfeito, mundo ideal é comeu, fio e escovação. Sempre essa ordem, né? Mas a gente fala pelo menos 3 vezes ao dia. Tá. Né? E outra coisa, assim, para também encerrarmos por aqui, que já estamos aí no adiantado da hora. Mas nós percebemos que existem uma série de promessas aí, né? Principalmente na internet, que aceita tudo. E aí, troque o seu clareamento com acompanhamento por, sei lá, não me lembro mais agora, mas é um produto que está à venda ali. Molda em casa, aplica em casa. Ou nem isso, às vezes só um negócio para passar que fica o dente todo... A pasta clareadora. E tem um que eu já vi que fica o dente todo lilás, assim, e promete que, nossa, o teu dente vai ficar bem branquinho. Que cuidados que a gente tem que ter com isso? O que acontece ainda no mercado, né? Todas essas coisas, existe uma indústria, né, por trás disso que acaba gerando uma venda por conta disso. Existem estudos comprovando algo disso? Não. Até esses dias teve um escândalo aí em relação à pasta ali, que foi removida do mercado de uma grande marca, né? Nem sabia.
Então foi removida do mercado porque foi começado a constatar que causava outros danos, né, em gengiva, agredindo o dente, enfim. Mas aí foi comprovado. Ela foi removida do mercado, né, a empresa deu uma nota. Então, o que acontece? Tudo isso é muito novo, né? Então a gente não tem estudos de uma pessoa usando isso por 5 anos, por 10 anos. Como é que isso se comportou? Não é que a gente... o dentista não quer perder esse lado. Não é esse o ponto, né? Porque o que acontece? Como não tem esse estudo, a gente não sabe qual vai ser o dano daqui 10 anos, né? Então, a gente não consegue falar e afirmar que é bom ou que é ruim, né? Existem problemas já que tem acontecido com essas pessoas, né? Principalmente a gente que está em grupo de pessoas, grupo de colegas, né? A gente já viu situações dos profissionais mandando, principalmente agressões de gengiva, porque a pessoa vai se aplicar em casa, ela não consegue fazer da forma correta, ela não está instruída da forma certa, né? Então, muitas vezes acaba ocasionando esses danos, né? Só que não existe nada comprovado se é o produto, se foi erro de aplicação, então é tudo muito novo, né? Então, quando não se há estudo, a gente não se aplica, né? Então, a gente não consegue indicar essas coisas, realmente. Tanto os cremes dentais, né? Então, eles vão remover uma película superficial do nosso dente, que serve como proteção. E que, no momento, é benéfico. Mas, num curto período de tempo, te dá uma sensação que o dente está mais branco. Mas fragilizado daqui a pouco, né? Ele remove essa... mas quando eu faço clareamento isso não acontece? Acontece de uma forma diferente. Porque o dente vai clarear lá dentro e não nessa película que vai atuar. Então entendi. são atuações... De dentro para fora, de novo. Isso aí. É isso legal. aí. E aí é isso que vai... O quê? Essas pastas, essas coisas. A gente não tem um estudo de alguém que ficou usando 10 anos consecutivos, 3 vezes por dia. Como é que isso se comporta, né? Então, é baseado nisso que a gente sempre pensa, né? Então, eu faço algo em mim quando eu sei que já está comprovado na literatura. Normalmente as pessoas não querem ser a cobaia do médico que vai operar eles lá. Pela primeira vez eu vou usar essa técnica aqui em você. Eu não sei como é que vai ser. Tu topa? Deixa estar. Doutora Ariel, obrigada, muito obrigada por ter vindo aqui. O doutor já é conhecido muito da nossa audiência também na frequência, né? E temos uma confiança no seu trabalho. É bom ouvir e entender que, por vezes, o corpo... Claro, né, doutor? É o certo, mas a gente espera o corpo dar sinais, às vezes, né? E o correto seria realmente fazer uma visitinha aí ao dentista, mesmo não sentindo nada, fazer aquela avaliaçãozinha é sempre fundamental, né? No fim das contas, seria como escovar os dentes todos os dias, uma recomendação, assim, penso eu. É como se... É aquela questão que a prevenção, ela é muito mais barata, né? E não só do ponto financeiro, do ponto de tempo, do ponto de qualidade, de passar pelas sensações. Então, é o caminho mais fácil sempre, né? Mas, normalmente, o brasileiro espera doer para depois ir atrás. Principalmente quem tem medo. Fico até ansiosa, porque felizmente eu não tenho, mas pensa, deve ser bem, né? Complicado quem tem essa sensação. Nossa, deve ser bem complicadinho. Obrigada, doutor, obrigada mesmo. Lembrando sempre, gente, que o Saúde e Bem-Estar Podcast tem um oferecimento de DB Uniformes, Soluzione Imóveis, AD Pizzas, Ticiane Laboratório e HCR Hospital Cristo Redentor. Quarta-feira, 10 horas, temos sempre, 10 horas da manhã, um encontro marcado nas nossas plataformas digitais para falar de saúde e bem-estar. Até a próxima.